Deus seja sempre glorificado. Amém. Caríssimos irmãos e também irmãs, novamente estou aqui junto de todos vós, agora para tratar de um assunto que diz respeito à cultura, irmãos, que também envolve a pregação do Evangelho. Nós que evangelizamos, irmãos, em algumas denominações, tem o costume, muitas das vezes, de se envolver nos costumes da localidade aonde vai os seus missionários, aonde vai os seus pregadores. E isso, irmão, traz prejuízo, certo? Porque o apóstolo Paulo disse, cada um fique na vocação a qual foi chamado. A cultura, irmão, é uma identidade do povo, daquela nação. Eu vou fazer um exemplo, não querendo judaizar o Evangelho, não é isso, irmão. Muitas das vezes eu falo aqui de Yeshua HaMashiach. Quem é Yeshua HaMashiach? Jesus Cristo. É porque Yeshua, transliterado, passou do judeu para o grego, transliterado ficou Jesus. E HaMashiach, transliterado, ficou sendo Christus. Então, irmãos, esse nome não é nome pagão como muitos acham, não. Isso eu posso dizer porque eu aprendi com uma pessoa que é professor, arqueólogo e fala 5 idiomas e é judeu e que crê no Messias. Eu creio que ele não ia inventar isso para mim, certo, irmãos? Com referência a costumes, irmãos, se Deus chama um judeu, ele não é necessariamente obrigado a se descircuncidar. Alguém pode dizer assim, mas tem como se descircuncidar, deixar de ser circuncidado depois da cirurgia? Tem uma outra cirurgia que se faz, que a pessoa consegue novamente colocar um prepúcio. Então ela deixa de ser circuncidada. Não é preciso, se ela foi chamada circuncidada, ela continua sendo circuncidada. Isso isso aí não é doutrina para salvação. Se é um gentil e ele não foi circuncidado, ele não precisa se circuncidar para ser salvo. Porque tanto a circuncisão como a incircuncisão, perante o sacrifício de Cristo, não é nada. Porque nós já fomos circuncidados em Cristo quando ele foi imolado no madeiro, certo, irmãos? Nós temos que entender, irmãos, que o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Porém, nós não devemos envolver culturas, não estou dizendo rituais religiosos, estou dizendo culturas. Para não, ao invés de ajudar, acabamos complicando as coisas. Por exemplo, um judeu, novamente falando de judeu, se você pregar para ele Jesus Cristo, ele dificilmente vai entender, estou falando judeu, mesmo que não seja religioso, dificilmente ele vai entender que você está falando do Messias. Por quê? Porque o nome foi transliterado e na época das cruzadas, que Roma foi com os cruzados e invadiram Jerusalém, muitos judeus e mulheres de judeus foram estrupadas, mortas, crianças, enfim. Então eles têm aquela cruz, irmãos, que está lá nos cruzados, como um símbolo que não é agradável para eles, porque eles vão lembrar que muitos dos seus antepassados sofreram e morreram por causa daquela cruz. Por quê? Porque aquela doutrina que era pregada por Roma pregava um Jesus que não é o Jesus que nós conhecemos. O Jesus que nós conhecemos é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e que ressuscitou no 3º dia e subiu ao céu. Então nós temos que dizer para eles assim, olha, o Jesus que eu estou te pregando não é o Jesus romano, é o Jesus judeu, é o Jesus que nasceu em Belém da Judéia, que veio da linhagem de Davi. Aí você tem uma abertura para falar com ele. Então, o nome dele, sem ser transliterado, é Yeshua HaMashiach. Ele vai mudar. Eu digo para vocês que eu já preguei o Evangelho
por misericórdia, para judeus, para judeu que hoje é cristão, é messiânico cristão. E Deus me deu a graça de batizá-lo lá no Rio Jordão. Irmãos, mas nós temos que ter temos que ser maleáveis, irmãos. Não podemos ser implantar a nossa cultura por causa da nossa forma de servir a Deus. Se um judeu ele tem o costume de usar barba, porque ele era uma pessoa que vivia na sinagoga e usava barba, mesmo porque em Levítico, irmãos, está escrito que o homem não podia aparar a sua barba de uma determinada maneira. Eu não me recordo agora, tem que ler, mas eu não estou aqui com a Bíblia aberta. Certamente que se ele vir aquela barba como costume que ele já tem de usá-la, você não pode querer tirar dele aquele costume. Seria como você tirasse a identidade, porque faz quase 5.000 anos, ou mais de 5.000 anos, 5.000 e alguma coisa, que eles estão acostumados a andar assim. O próprio Senhor Jesus era judeu e também tinha uma barba, certo, irmãos? Até ontem eu fiz o vídeo sobre a barba. Você não pode querer mudar essas coisas. A única coisa, irmãos, que nós temos que entender é que existem costumes e existem rituais. É lógico que se você é um cristão e é judeu, você não vai mais oferecer holocausto, porque o holocausto já foi ofertado na cruz, que foi o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, que é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Eu não estou falando em rituais, em celebrações espirituais. Eu estou falando da antiga aliança. Estou falando de costumes, de vestimentas, até de comidas. O judeu, por exemplo, eles comem uma comida kasher, eu acho que se chama. É feita de uma maneira diferente. Se ele se tornou messiânico, é cristão, e ele quer continuar, já está acostumado a comer daquela comida, por que aquilo vai impedir a salvação dele? Tanto faz se ele comer aquela ou comer outra, para ele tanto faz. Quem salva é Cristo, não é a comida. Certo, irmãos? Outra coisa, irmãos, nós temos que ter muita cautela. Vamos falar de outro país para vocês não dizerem que eu estou querendo judaizar o evangelho, que não é nada disso. Irmãos, vejamos. Tem na Arábia Saudita, por exemplo, existem países que existem sheiks e usam uma roupa comprida com um turbante na cabeça, não usam terno, não usam gravata, porque não é costume daquele país usar terno e gravata. Quer dizer, se você for anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach lá, e alguém crer, você não vai querer mudar o costume dele, porque ele tem que mudar, tem que usar a roupa que você está acostumado a usar aqui no Ocidente. Isso, irmão, é totalmente fora daquilo que Cristo Jesus ensinou. Porque a única doutrina que iguala o homem, que para ele não tem grande, não tem pequeno, não tem rico, não tem pobre, não tem motorista, não tem engenheiro, não tem cientista, não tem médico, para ele todos são iguais. Sabe qual doutrina? A nossa doutrina cristã. O Senhor Jesus Cristo, ele não olha para o homem porque ele tem curso superior para colocar ele diante do povo. É lógico que se ele tiver, louvado seja Deus, nós não estamos criticando, mas o Senhor olha para o coração, para a simplicidade, para o amor, para a piedade, porque se o homem tiver tanta sabedoria e conhecer tudo sobre a ciência, está escrito, sobre as línguas, sobre todos os mistérios, e não tiver a caridade, de nada vale, irmãos.
Então, o Senhor, Ele não está olhando para a roupa, para o calçado, para o carro, para a casa. Tanto faz ele morar num barraquinho de madeira, como ele morar num palácio. Se ele serve a Deus com muita sinceridade naquele barraquinho de madeira, ele vai dar glória a Deus. E se ele serve a Deus naquele palácio, ele vai dar glória a Deus. Diante de Deus, os dois são iguais. Porque para Deus, Deus não olha estas coisas. Infelizmente, o homem, nesses últimos tempos, ele tem olhado para estas coisas. É claro que quando nós vamos nos colocar na presença de Deus, devemos analisar as Escrituras, examinar, para que não venhamos falar coisas que não são corretas. Isso é diferente. Mas não podemos menosprezar o outro, porque ele tem uma outra vocação. Uns são bons motoristas, dirigem bem, se tornaram cristãos, vão dirigir melhor. Outros são bons pilotos de avião, vão pilotar melhor, porque agora são cristãos. Ele tem vocação, ele faz aquilo porque ele quer. Mas diante de Deus, ele, que é piloto de avião, e o outro que é motorista, são iguais. A diferença é que aquele lá ganha mais e o outro ganha menos, mas no final a vida eterna vai ser igual para todos, irmãos. Então, irmãos, tenhamos muito cuidado para nós não misturarmos as coisas. Se você vai anunciar o Evangelho para um judeu, por exemplo, e não explicar para ele que o Jesus Cristo que você está pregando é o Yeshua HaMashiach, que era judeu, que nasceu em Belém da Judéia, ele vai se confundir. Ele pode pensar que você está falando daquele Jesus de Roma, que foi crucificado e ainda está lá a imagem dele, e você, não estou aqui falando mal, não quero que ninguém me leve a mal, e eles vão ficar traumatizados, porque os cruzados, na época dos cruzados, os cruzados entraram em Jerusalém, com aquelas bandeiras, com aquelas roupas e aqueles escudos com cruz, em nome de Deus, e destruíram, mataram, estruparam, fizeram coisas terríveis, os cruzados. Certo, irmãos? Procure na história, procure sobre Saladino, procure sobre os cruzados, você vai ver que realmente isso aconteceu. Então, irmãos, quando você explica para um judeu que Jesus Cristo é Yeshua, nasceu em Belém da Judéia, veio da raiz de Davi, é diferente a forma dele receber a mensagem. Então, muitas denominações querem mudar os costumes. Logicamente, se eu estiver em Israel, no sábado, no Shabat, estiver do lado israelense, e estiver do lado israelense, eu sou obrigado, irmãos, a ficar em casa ou sem fazer nada, porque vai estar tudo fechado. E se eu estiver no lado árabe, na sexta-feira, eu não vou encontrar nada aberto, porque o árabe, por ser muçulmano, ele guarda a sexta, e o judeu guarda o sábado. Os irmãos estão entendendo? Então isso de guardar dias, meses e festas, isso já se tornou uma cultura. Não tem como você mexer, irmão, se você está naquele país. É claro, você está no Brasil ou está em Portugal, você é diferente. Mas se você está naquele país, você não pode querer entrar com o evangelho lá, mudando a cultura. Não, você não pode usar barba aqui, porque é disciplina, nós temos essa disciplina. Se você está no país dele e todos os homens lá usam uma barba paradinha, você não vai querer tirar esse costume, porque se você mexer, você não vai conseguir. Ou se conseguir, você vai realmente estragar tudo que você colocou a tua mão. Mesmo porque o Senhor Jesus Cristo, como falei ontem, ele era judeu. Sendo judeu, ele tinha barba. Porque está lá em Levítico. Pode ler lá, não me lembro agora o capítulo. Acho que é 17, salvo erro, não me lembro.
Eu não me lembro nem o versículo, irmão, mas está lá dizendo que o homem não deve. Procura no Google onde fala da barba aí, que eu não estou com a Bíblia aberta aqui. O homem não deveria cortar as pontas, aparar a sua barba de uma forma, enfim, tem uma forma de cortar. Ele tinha que ter a barba. Isso só se fazia, só se tirava, irmãos, numa determinada época de purificação, enfim. Existe lá na lei, na Torá, as explicações mais claras, que eu confesso que eu não estudei sobre isso, então não vou falar aquilo que eu não sei, certo, irmãos? Eu sei, mas não consigo explicar. Porém, isso não leva ninguém à salvação. Nem os dias de festa, nem os sábados, nem as luas novas, nem as roupas. Quem leva à salvação é Cristo Jesus, o Yeshua HaMashiach. Certo, irmão? E você coloca regras na sua denominação e não entende que se tudo que você determinou como regra for cumprido, irmãos, mas não tiver a caridade, não adianta nada, é tudo em vão. Então por isso que nós temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado aonde nós vamos, com quem nós falamos, como nós agimos, para não danificar a cultura daquela nação, daquele povo, daquela gente que vive ali. Não estou falando em rituais ou em celebrações religiosas, estou falando de atos culturais. Por exemplo, Israel tem o Pessá, que é a Páscoa, que é diferente do que nós achamos aqui, totalmente diferente. Se um judeu for participar do Pessá lá, o que tem, irmãos? Ele está acostumado. Se ele for participar do Yom Kippur, o que tem? Ah, mas o Senhor Jesus Cristo já veio, já morreu, já foi crucificado. Mas se ele participar, irmão, ele está participando culturalmente. Se ele vai na festa do Yom Kippur, ele está culturalmente, ele não está negando Jesus Cristo. Ele já sabe que Jesus Cristo já morreu na cruz. A única coisa que ele não pode fazer é oferecer o holocausto. Porque o Senhor Jesus, isso aí já é ritual. Oferecer um holocausto é um ritual. Né? Até mesmo o Pessá deles também, olhando de uma forma cultural, você vai ver que não é nada. Agora você tem que ter noção do que você está fazendo, que você está fazendo aquilo culturalmente, não religiosamente. Agora, se você for lá imolar o cordeiro para perdoar os teus pecados, então isso aí é um ritual religioso. Aí você vai me dizer, não, mas a Páscoa também era um ritual religioso. Não, era um ritual religioso, mas é bem diferente. Ele apenas está relembrando ali a morte do Senhor. Ele pode partir o pão naquele dia, e ao invés de comemorar a Páscoa, ele comemora a Santa Ceia. Entendeu, irmãos? Ele somente transfere. Aquela Páscoa já não é mais a Páscoa, ela é a Santa Ceia. Porque esse negócio de ovinho de Páscoa, isso aí não existe, irmão. Na Bíblia, em lugar nenhum, isso é invenção humana. Se nós for olhar então para esse lado, nós vamos ver que nós estamos sendo pagãos. E se você procurar, irmão, a história do ovo da Páscoa e do coelhinho lá, você vai ver que isso é paganismo. Então nós temos que ter cuidado para não falar o que nós não sabemos. Então, irmãos, a cultura é uma coisa, o ato religioso é outra, e a forma de você interpretar é outra. Se alguém me der um ovo de Páscoa, eu vou comer como chocolate. Não é por causa da Páscoa. Entendeu, irmãos? Ó, tá aqui dentro, irmãos, o raciocínio, a espiritualidade e a luz de Deus tem que estar aqui dentro da mente do homem para que ele não se deixe levar por outras coisas e ser enganado, certo, irmãos? Então, cada um de nós, irmãos, temos que ver essas peculiaridades culturais e enxergá-las como uma peculiaridade cultural, mas não religiosa. Agora,
se eu for oferecer um cordeiro, aí então eu estou desfazendo da morte de Cristo. Mas se é Pessah e eu vou, no dia do Pessah, comer com a minha família, relembrando a morte de Cristo, não a morte daquele cordeirinho lá que penduraram, que mancharam a porta com sangue, não tem problema nenhum. Estou comendo para mim, como todo dia, irmão. Aquilo ali para mim não importa. Porque já passou, Jesus Cristo já morreu. Para mim simboliza a ceia do Senhor para mim. Entendeu, irmãos? Então vejamos que nós não venhamos... Não estou judaizando o Evangelho, mas estou explicando para nós não misturar cultura. Porque, irmãos, eu estive em Jerusalém e fiquei um pouco assim preocupado, porque vi o culto de uma denominação no dia de sábado. É logicamente que nenhum judeu iria naquele culto, porque no sábado eles estão nas suas casas, com a sua família, ensinando as sagradas letras. Então, se colocasse na sexta, não ia nenhum árabe. Se colocar no sábado, não vai nenhum judeu. Então tinha que colocar num dia que não fosse nem sábado e nem sexta. Por quê? Tem judeus que não são religiosos. Tem judeus que são apenas judeus. Eu não estou falando judeu, religião, irmão, entenda. Estou falando judeu na raça. Judeu, pessoas. Existem judeus ateus, existem judeus messiânicos que creem em Jesus Cristo. E existem judeus que só são judeus. E existem judeus religiosos, ortodoxos e ultra-ortodoxos. Então, o judeu que não é religioso, ele usa o sábado para passear com a sua família. O judeu que é religioso, ele vai e guarda o sábado conforme a lei de Moisés. O judeu que é ateu, ele não guarda nada e também vai passear com a sua família. E o judeu que é cristão, ele fica em paz. Ele pode ficar em casa, sem fazer nada, ele não precisa se preocupar em se preparar para aquele Shabat, a não ser que ele queira. Se ele quiser guardar, não tem problema nenhum também. Por quê? Que mal que tem? Só que ele vai sofrer um pouco, porque os irmãos pensam que aqui no Ocidente se guarda o Shabat igual se guarda em Jerusalém. Não, essas igrejas aí que falam que guardam o Shabat não guardam direito, irmão. O Shabat não pode acender nenhuma lâmpada. Tem um professor que esteve em Jerusalém e quando ele estava num determinado lugar, chamaram pedindo favor para ele. E ele foi, era um senhor já, parecia um rabino, e conversou com ele e pediu para ele fazer um favor. Disse: você faz um favor para mim? Eu esqueci as lâmpadas da minha casa apagadas e eu precisava de alguém que ligasse o interruptor, porque eu não posso, porque hoje é Shabat. Estão entendendo, irmão? É difícil, irmãos, guardar o Shabat. Então, irmãos, hoje o nosso descanso é Jesus Cristo. Ele é o nosso sábado. Certo, irmão? Todavia, se eles querem, são cristãos e acham que tem que fazer, não tem mal nenhum também, irmão. Eles não estão pecando. Agora nós, irmãos, que somos gentios, que cremos em Jesus Cristo, temos uma outra visão. Isso não só estou falando de Israel, vou falar de outras nações agora. Isso em várias nações, irmãos. Na Arábia Saudita, vou exigir que um sheik use um paletó e uma gravata. Ele está acostumado a usar uma roupa toda branca, com um turbante na cabeça. Agora eu vou pregar o evangelho para ele crê, e agora ele tem que tirar essa roupa aí, que parece até roupa de mulher, porque vai até o pé, né? Mas não é roupa de mulher, é roupa de homem. Outro dia eu explico isso. Como que eu vou querer mudar a cultura daquele país? Ele vai crer em Jesus Cristo e vai continuar usando aquela mesma roupa e vai orar a Deus e Deus vai ouvi-lo, porque ele creu em Jesus Cristo. A salvação não está na comida, não está na bebida, não está nos dias de festa. Judeus guardam o Yom Kippur, a festa dos tabernáculos, a festa, enfim, Pessah, festa do Purim.
Se eu for cristão e eu quiser ir na festa do tabernáculo, eu estou pecando? De forma alguma. É uma cultura que não vai ferir a minha fé em Jesus Cristo. Porque eu creio que Jesus Cristo já veio, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Então você, irmão, que fica colocando essas picuinhas aí por causa de barba, por causa de roupa, por causa disso e daquilo, eu digo, uma coisa nós temos que fazer, se apresentar diante de Deus com decência, com modéstia e com bastante simplicidade, porque se tiver tudo perfeito do lado de fora, mas do lado de dentro houver ciúmes, inveja e coisas malignas, de nada serve o que você fez do lado de fora. Por isso o cristianismo é a única doutrina que consegue igualar a todos. Ela iguala o piloto de avião, tem a vocação de voar, com o motorista de ônibus. A única coisa é que o piloto de avião ganha mais e o motorista de ônibus ganha menos. Mas diante de Deus os dois são iguais. Não há ninguém maior. Ele iguala o presidente da república com aquele que está varrendo a rua. Apenas o presidente ganha mais e aquele que está varrendo a rua ganha bem pouquinho. Mas quando for para se apresentar diante de Deus no juízo, todos vão se apresentar. Não tem ninguém que escapa. Então cuidado para você não se embaraçar com culturas, com doutrinas humanas, com regras humanas, que nem você mesmo não pode carregar. Jogando esta sobrecarga sobre o povo e deixando o povo confundido em determinadas situações, porque eles começam a ler as Escrituras e começam a aprender. E uma coisa eu quero dizer, irmãos. Examinai as Escrituras, disse o Senhor Jesus Cristo, porque são elas que testificam de mim. Então, irmão, examinando as Escrituras, nós vamos perceber, irmãos, que hoje, irmãos, não é a identidade cultural e de grupos sociais que vai nos salvar, mas nós vamos ser salvos pela morte e sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. No Brasil tem a festa junina. É uma cultura, então eu posso participar. Irmão, aí já é uma cultura que envolve a religiosidade. Tudo que envolve a religiosidade pagã é diferente. Eu estava falando de Israel, que é totalmente contra o paganismo. Certo, irmão? Então, essa identidade ligada, irmãos, ao paganismo, nós temos que repudiar. Mas aquela cultura ligada às Sagradas Escrituras, não menosprezando o Senhor Jesus que morreu por nós, irmãos, não há problema nenhum. Eu não disse que você pode participar do Pessá achando que aquele que você está participando porque Deus tirou o povo do Egito. Não, você está participando daquele Pessá como se fosse a última ceia do Senhor e a última Páscoa e a primeira ceia. Tem que estar aqui dentro, irmãos. Porque se comer carne escandalizar o teu irmão, melhor que não coma. É logicamente que eu, se fosse judeu, eu não participaria. Do Pessá eu não participaria. Mas se alguém participou ou participar, irmão, eu não julgo. Tem quem julgue, não sou eu. Eu digo como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Glória seja dada ao Senhor, de hoje em eterno. Amém, amém. E que o Senhor Deus reine sobre nós. Amém.